Aleluia, Jesus. Uma palavra bem conhecida, mas que traz uma revelação muito grande para as nossas vidas. Esperar os irmãos acharem Tiago capítulo 4, versículo 8, bem no finalzinho da Bíblia. A palavra do nosso Deus vai dizer assim: achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Em outras traduções está: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Quero convidar você a olhar para o seu irmão. Você vai dizer isso para o seu irmão: se achegue a Deus, e Ele se achegará a vós. Muitas vezes nós não compreendemos o porquê as coisas não acontecem na nossa vida. Você já olhou para alguém e disse assim: por que Deus fez na vida dele e não faz na minha? Você talvez olhou para alguém que foi curado de uma enfermidade e você diz: por que Deus curou aquela pessoa e Deus não curou a mim? Ou você de repente estava no meio do culto e você se perguntou: por que Deus falou com aquela pessoa, mas Deus não falou comigo? Muitas vezes nós não compreendemos isso, mas a palavra do Senhor é clara em nos explicar que quando está falando de se achegar a Deus, está falando de se aproximar a Deus. Ou seja, está falando: se vós se aproximarem de Deus, Deus irá se aproximar de vocês. Está falando de que se eu me aproximar de Deus, Ele vai se aproximar de mim. Mas se eu não me aproximar de Deus, Deus Ele não vai se aproximar de mim. Sabe, então quando nós dizemos assim: Deus Ele está longe de mim, na verdade não é Deus está longe de mim, na verdade sou eu quem que estou longe de Deus. E muitas vezes nós temos uma mentalidade distorcida que o grande problema das pessoas é que muitas vezes elas não conseguem olhar os seus erros e sempre buscam olhar para os erros dos outros. Eu trabalho de eletricista e eu vejo muito isso. Eu vejo muito, hoje mesmo comentei com a minha esposa, eu vou lá e faço as coisas tudo certinho, com excelência, com ordem e decência, e às vezes eles não entendem aquilo, ou às vezes hoje a tecnologia está muito voltada em fazer tudo pelo celular, ligar lâmpada pelo celular, fazer aquilo pelo celular, e às vezes eles que não sabem mexer no aplicativo, eles vão dizer que fui eu que instalei errado. Foi ontem ainda, fui instalar uma câmera, e daí instalei a câmera, bonitinho, e daí o cara mandou mensagem: ei, você instalou a câmera virada, porque a imagem está de cabeça para baixo. Daí eu falei: não, é só entrar lá no aplicativo, e mexer nas configurações, e inverter a imagem que vai dar certo. Ou seja, muitas vezes, o problema é nós, está em nós, e muitas vezes nós achamos que o problema está em outro. O ser humano é assim, e por isso que muitas vezes nós não alcançamos as coisas em Deus, porque sempre é nós quem que estamos errados, mas muitas vezes nós queremos culpar a Deus, muitas vezes nós queremos dizer que Deus é injusto, que Deus não nos enxerga, que Deus faz na vida dos outros, Deus não faz na nossa, que eu sou um coitadinho, que não sei o que, e minha vida não muda. Mas o problema é que está em nós, e hoje nós vamos ver isso. O problema não é que Deus está longe da gente, o problema é que nós, quem que nos afastamos dele, nós quem que estamos longe da presença de Deus. E Deus aqui está falando sobre reciprocidade, ou seja, segundo a Bíblia, o dicionário diz assim: recíproco é o que se faz ou que se dá em recompensa ou em troca de algo similar. Ou seja, um espelhamento de um comportamento. O teu comportamento vai espelhar um comportamento de Deus sobre a sua vida. É algo muito tremendo isso, porque quando nós compreendemos, a nossa mentalidade é transformada. Você pode dizer assim: mas Deus ele não faz acepção de pessoas. Claro que não.
Deus ele ama todas as pessoas. Deus ele ama até mesmo o pecador. Deus ele dá oportunidade para que todos sejam salvos, e Deus ele dá oportunidade para que todos venham a ser abençoados. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz aceitação e rejeição de atitudes. E é aqui que entra a questão de muitas pessoas serem abençoadas, de outras não serem abençoadas, de umas pessoas receberem algo grandioso de Deus e outras pessoas não receberem, de uma pessoa ser abençoada financeiramente e a outra viver numa miséria, de uma pessoa ter saúde e de outra não ter saúde. Está baseado nas nossas atitudes. Nas nossas atitudes é ali onde Deus aceita ou Deus ele rejeita. Atos capítulo 10 versículo 34: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Ou seja, Deus está dizendo: aquele que o teme e aquele que faz o que é justo é aceitável. Mas aquele que não teme a Deus e não faz o que é justo, ele se torna rejeitado por Deus. Ou seja, a pessoa se torna rejeitada ou aceita por Deus, por aquilo a qual ela faz. Quando nós pegamos lá no princípio, nós vemos, por exemplo, que Deus se agradou da oferta de Abel, mas Deus não se agradou da oferta de Caim. Sabe, e muitos não compreendem o agir de Deus, muitos não entendem o mover de Deus. Muitas pessoas elas se perguntam assim: mas por que aconteceu na vida dele e não acontece na minha vida? Mas por que ele foi abençoado e eu não estou sendo abençoado? Por que Deus tem mudado a vida de tantas pessoas, mas a minha vida não está mudando, não está acontecendo na minha vida? Ou, por que será que isso aconteceu na minha vida? Eu nem sou merecedor disso, aconteceu na minha vida. E muitos eles acabam a um ponto de dizer assim: por que Deus, Ele me desprezou? E muitas pessoas acabam se frustrando. Muitas pessoas elas acabam se frustrando, deixando de servir a Deus, achando que Deus ele foi injusto, achando que foi Deus quem que errou, mas não sabe elas que foram elas mesmo quem que erraram. Foram elas mesmas que tomaram atitudes de atrair aquilo para a vida delas. Porque nós é quem que somos responsáveis por ser abençoados, e nós é quem que somos responsáveis por ser amaldiçoados. Deus ele nunca errou, Deus ele jamais vai errar. Tudo que o Senhor ele faz é perfeito e é maravilhoso. Mas o problema é o comportamento do ser humano. Tem uma pergunta aí no mundo que muitas pessoas elas não sabem responder. Eu creio que você já ouviu essa pergunta: se Deus ele é bom, então por que existe tanta maldade, tanto sofrimento no mundo? Quem nunca ouviu essa pergunta? Se Deus ele é bom, então por que Deus ele permite que há tanta maldade e tanta coisa ruim no mundo? Sabe por quê? Porque as pessoas rejeitaram a Deus. Porque as pessoas rejeitaram a Deus. Porque as pessoas viraram as costas para Deus. Simplesmente por isso. Não porque Deus quis, mas sim porque o próprio homem atraiu isso para a vida dele. Então o problema está nos nossos comportamentos. Eu sou responsável por fazer a manifestação de Deus ser sobre a minha vida. Você pode dizer isso: eu sou responsável em fazer a manifestação de Deus ser sobre a minha vida. Você é responsável para fazer com que as coisas do céu sejam liberadas sobre você.
Se você ficar esperando a Deus, você ficar esperando Deus fazer sem você ter uma atitude, nada vai acontecer. Mas se você se achegar a Deus, Ele se achegará a vós. Se você tomar uma atitude, o Senhor, Ele vai gerar também um movimento no mundo espiritual em teu favor. Samuel capítulo 2, versículo 30, porque aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Olha o que Deus está falando: o que tu fizeres eu irei fazer, se tu me honrar, te prepare porque tu também serás honrado. Se tu fores fiel à minha palavra, te prepares porque irá se cumprir sobre a minha vida, sobre a sua vida o que a palavra diz. Ou seja, Deus está dizendo que segundo as tuas atitudes, segundo os teus movimentos, é o que vai ser liberado, vai ser concretizado sobre a sua vida. Se tu me honrares, eu irei te honrar, mas aqueles que me desprezarem, esses serão desprezados. E daí a pessoa vai dizer assim: Deus me desprezou. Não, fomos nós que o desprezamos primeiros. Deus me rejeitou? Não, fui eu quem que rejeitei Ele primeiro. Deus não ouviu a minha oração? Não, fui eu que não ouvi Ele quando Ele falou comigo. Você está entendendo como que Deus Ele age na nossa vida? É dessa forma. Deus Ele é perfeito, Deus Ele é maravilhoso. E quando algo não dá certo na nossa vida, não é que Deus quis que desse errado, é porque nós é quem que tomamos uma atitude errada, é porque é nós é quem que falhamos. E daí tu vê pessoas que estão no hospital, estão enfermas, e muitas vezes dizem: por que isso aconteceu na minha vida? Porque Deus Ele permitiu que isso aconteceu na minha vida. E eu pergunto: e quantas vezes tu buscou a Deus? E quantas vezes tu buscou a Deus? Porque só agora que tu está doente, está ruim, tu está buscando a Deus. Sabe, é isso que nós precisamos compreender. É isso que nós precisamos compreender, que muitas coisas não acontecem na nossa vida simplesmente porque nós é quem impedimos. E o manifestar da presença, o manifestar da grandeza, o manifestar do poder de Deus não é para todos, é somente para aqueles a qual buscam a sua presença. Só vai viver coisas grandes em Deus quem buscar viver profundamente em Deus, quem buscar mais da presença dEle. É apenas para aqueles a qual buscam e buscam a presença. Sabe, você pode pegar Josué e Caleb, os únicos dois homens de uma geração que entraram na terra prometida, e você pode pegar e fazer uma comparação sobre o que a Bíblia vai dizer, uma distinção entre apenas esses dois homens e entre todo o povo, entre toda aquela multidão de milhares de pessoas. E quando você vai para a Bíblia e vai fazer essa distinção da diferença de todo aquele povo, de apenas aqueles dois homens que entraram na terra prometida daquela geração, ao fazer essa distinção, você vai ver que a diferença desses dois homens não era porque eram mais bonitos, não eram porque eram mais ricos, não eram porque era tal e tal, não, era apenas por causa das suas atitudes. As suas atitudes eram diferentes dos outros, e as atitudes desses dois homens geraram o mover de Deus sobre a vida deles. Ou seja, nós não alcançamos as coisas em Deus por causa das nossas atitudes, por causa que muitas vezes nós erramos e nós falhamos. Salmos 18, 25, 26, Tu, ó Senhor, olha que palavra tremenda, se o irmão puder colocar, Salmos 18, 26, 25, ao fiel e bondoso te revelas, fiel e bondoso. Guarda isso na tua cabeça, olha só, que tremenda essa palavra. Ao fiel e bondoso te revelas, fiel e bondoso. Mas se a pessoa não é fiel e não é bondosa, Deus não se revela fiel
a ela, nem bondoso. Mesmo que Deus seja bom e fiel, Deus sempre é bom e Deus sempre é fiel, mas Ele não revela a sua fidelidade e a sua bondade a todos. Ele revela somente aqueles que são fiéis e somente aqueles que são bondosos. Por isso que a pessoa má não consegue ver a bondade de Deus, porque Deus não revela a sua bondade a quem é mau. Por isso que a pessoa que é infiel a Deus não consegue ver a fidelidade de Deus na sua palavra, porque Deus não revela a sua fidelidade. Mesmo Deus sendo fiel, mesmo Deus ser bondoso, Deus ele oculta aquilo da pessoa, Ele não revela aquilo que Ele é para aquela pessoa. Ao irrepreensível, pode voltar um pouco, irmão. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Pode continuar. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Você compreende agora como que é o agir de Deus? Deus ele se revela a ti conforme as tuas atitudes. É muito grande essa profundidade que Deus está falando, essa revelação. Quando você compreender, você nunca mais vai ver as coisas da mesma forma. Sabe, daí a pessoa vai chegar e vai dizer assim: pastor, eu estou tendo muitas visões. Pastor, eu estou vendo coisas muito grandes. E sabe o que eu penso? A atitude dessa pessoa está gerando algo. Ali está mostrando que essa pessoa está buscando mais de Deus. Ali está mostrando que essa pessoa está orando mais a Deus. Porque conforme nós buscamos intimidade com Deus, Deus ele vai revelar a sua intimidade conosco. Conforme nós vivemos Deus, ele vai revelar a nossa vida. E daí um vai dizer assim: pastor, eu estou recebendo bênçãos financeiras da onde eu nunca imaginei na minha vida. Pessoas estão chegando na minha vida e ofertando dinheiro aqui. Pessoas estão ofertando objetos, estão ofertando coisas aqui, estão objetando roupa em mim. E eu penso, por trás disso tem uma atitude de fidelidade com Deus. Por trás disso tem uma atitude de fidelidade com o Senhor, porque a atitude que essa pessoa está tendo está gerando algo no mundo espiritual. Você compreende que é tudo uma questão de espelhamento? Conforme você vive com Deus, Deus ele vai viver, vai gerar sobre a sua vida. Conforme você faz, Deus ele vai fazer na sua vida. Então se Deus não está fazendo na sua vida, o problema não está em Deus, o problema está em nós, que estamos tendo uma atitude errada, que não está atraindo aquilo para a minha vida. Se colocares o reino dos céus em primeiro lugar, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas na sua vida. A atitude de colocar o reino dos céus em primeiro lugar vai gerar algo sobre a sua vida. Atitudes geram coisas sobre nós. Está falando da forma a qual Deus ele se revela a nós. Por isso que nós falamos muito: ei, jejua, ora, vive em santidade, porque isso vai gerar as manifestações do Senhor sobre a tua vida. Agora eu quero fazer uma pergunta para você: como você quer que Deus se revele a você? Vai depender da forma a qual você age com Deus. Vai depender da forma a qual você age com o Senhor. Se você desonrar a Deus, você vai ser desonrado. Se você honrar a Deus, você vai receber muita honra. Se você obedecer a Deus, você vai receber muitas bênçãos. Se você desobedecer a Deus, você vai receber maldições. Sabe, é tudo um espelhamento que o Senhor ele provoca na nossa vida. Dependendo da forma a qual você vive,
vai depender da forma qual Deus ele vai agir sobre a sua vida. Amém? Quero convidar vocês a se colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo.